Salve, salve, fiel torcida corintiana, torcida de outras equipes. Estou aqui no calhambeque do meu papai, que Deus tem em bom lugar. E para falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, onde o Corinthians empatou no último minuto, nos últimos minutos, né, contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova. O Corinthians, ele começou com um time praticamente totalmente reserva, né? Com praticamente o Yuri Alberto e, assim, a bom dizer, o Romero, né? Também, que ele é um 12º jogador, né? Para Ramon e pro Emiliano. E o Corinthians veio praticamente com todo o time reserva nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians aí, para quem não acompanhou, porque o jogo passou no Sport TV, no Premier, ele foi com o Matheus Donelli no gol, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e o Hugo. No meio de campo ele foi com 3 jogadores de marcação, mais ou menos de marcação. O Breno Bidon, Alex Santana e o... Bidon, Alex Santana, tem outro que eu esqueci, quem foi escalado. Depois eu lembro. E no ataque, Romero, Thales Magno e o Yuri Alberto, né? O Corinthians, ele não... se você for analisar o jogo em si, ele não jogou bem, né? Esse time reserva do Corinthians, ele não teve uma movimentação, o time muito lento, o time muito pragmático, tocando a bola para trás, principalmente Alex Santana, né? No começo do jogo, o Bahia forçou o lado do Léo Maná, que mais uma vez não foi bem no jogo, né? Tanto que no segundo tempo ele foi substituído pelo Charles, né? O Charles entra no lugar do Léo Maná na lateral direita. É um jogador que fez só um cruzamento, e até que foi um bom cruzamento, a zaga do Bahia tirou, né? Forçou o escanteio para o Corinthians. Mas de todo o resto, o Léo Maná, ele não consegue, como eu já falei aqui em outros vídeos, ele não consegue ter uma evolução. Por isso que o Mateuzinho, mesmo com uma dificuldade que tenha, ou erros que o Mateuzinho possa ter, o Mateuzinho é imprescindível nesse time do Corinthians. O Mateuzinho, ele não, enquanto não contratar outro lateral, achar outro lateral, o Mateuzinho, ele é imprescindível no Corinthians. Ele é indispensável. Não tenho o que fazer. Porque o Léo Maná, ele não consegue fazer essa lateral direita, né? Eu tô tentando lembrar qual foi o outro jogo. O Maicon. Então, o time do Corinthians. Matheus Donelli, Léo Maná, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Hugo. Também foi muito ruim o Hugo hoje. Meio de campo, 3 volantes, né? Maicon, Alex Santana e o Bidon. E no ataque, Yuri Alberto, Thales Magno e Romero. Voltando, né? O Bahia forçou o lado do André Ramalho e do Léo Maná. André Ramalho também muito ruim no jogo hoje, muito lento no jogo hoje. Não teve a condição física, isso porque ele não é mais o titular. Mas tem um jogador do Bahia lá, se eu não me engano é Jean Lucas, ele deitou e rolou, principalmente no gol, né? Teve vários lances em que o André Ramalho e o Léo Maná perdidos em campo. Do lado direito, né, do Corinthians, lado esquerdo de ataque do Bahia. Alex Santana também não jogou bem, mais um jogo muito ruim do Alex Santana, né? Ele amarra muito a bola para defender, é um dos que deixa mais espaço, né? E no lance do gol foi praticamente um absurdo da zaga do Corinthians, né? Totalmente. O jogador do Bahia ameaça 2, 3 vezes cruzar, ele vai para a linha de fundo, já praticamente dentro da área, cruza, e o lateral direito do Bahia, o Gilberto, se eu não me engano, sobe sozinho. Então o Corinthians ficou esperando, né, a definição do jogador do Bahia várias vezes, não foi só na hora do gol. Mas na hora do gol, o André Ramalho ficou olhando,
Isso do lado direito. O André Ramalho fica olhando, Alex Santana atrasado, o Léo Maná, um corte nele, ele já sai do lance. Teve um corte do jogador do Bahia que quase o Léo Maná quebra a perna. Porque o jogador do Bahia ele dá um corte no jogador do Corinthians que o Léo Maná sai e poderia ir embora. Que ele toma um corte que o narrador não aguentou, o Paulo Andrade não aguentou. E quando o jogador do Bahia cruza, o Hugo tá olhando, tá parado, o Hugo chega atrasado, o Kaká tá agarrado com o jogador do Bahia, não sei porquê. Então, vários erros no gol do Bahia. E isso no final do primeiro tempo, né? O Corinthians ainda tentou, né, fazer alguma coisa, teve o chute do Yuri Alberto. O primeiro lance do jogo foi do próprio Corinthians, né? Um chute cruzado, se eu não me engano, do Thales Magno, o goleiro defendeu, o goleiro Ronaldo defendeu. Vamos para o segundo tempo. O Corinthians muda totalmente, né? Por quê? O João Pedro Tchoca, ele entrou no lugar, se eu não me engano, do Alex Santana e fez uma linha de 3 zagueiros. Aí tudo bem, uma linha de 3 zagueiros para liberar o lateral. Mas o que me espantou é que o Ramon Dias e o Emiliano tiram o João Pedro Tchoca, tiram o Léo Maná, com todo respeito, acertadamente, e colocam o Charles na lateral direita. Eu estranhei, né? Mas como eu não estou no dia a dia do treinamento, não posso falar muita coisa, né? Então o time estava com os 3 zagueiros, Kaká, Ramalho e o João Pedro Tchoca. Na lateral direita estava com o Charles, lógico que ele não estava apoiando, né? Ele só estava ali mesmo como um volante na lateral. E o Corinthians ele melhora um pouquinho. Só que no comecinho do segundo tempo o Everton Ribeiro foi expulso. Ele já tinha um cartão amarelo. Ele deu uma entrada por trás, deu dois totozinhos no bidon no primeiro tempo, tomou cartão amarelo. E depois ele sem querer, mas sem querer também é falta, ele pisa no tornozelo do Thales Magno. E até mesmo ele se machuca nessa falta que ele fez e o juiz não teve como, ele expulsou o Everton Ribeiro. Foi bem no comecinho do jogo, antes dos 20 minutos. E aí, meu filho, só deu Corinthians, né? O Corinthians mesmo não conseguindo fazer o jogo rodar, atacar o time do Bahia. O Bahia também não estava conseguindo atacar, né, nesse momento. E aí o Ramon, acertadamente, ele coloca o Héctor Hernandes, o autor do gol. Finalmente o Héctor Hernandes desencanta, né? Depois aí de, se eu não me engano, 5, 6, 10 jogos, né? Ele faz o primeiro gol. Ele tira um zagueiro, né? Aí ele, não sei se ele tira o Kaká e coloca o Coronado, né? E o Corinthians vai para cima, com 3 de novo, voltando com 3 atacantes, né? Ele tinha tirado o Yuri Alberto, né? Que estava meio machucado, né? Tava até com gelo e também o ombro dele está incomodando muito, o Yuri Alberto, que foi um dos únicos que tentou fazer alguma coisa no primeiro tempo. Romero muito mal, teve vários lances que ele erra assim, bizonhamente. Na transmissão mesmo foi falado que o juiz mandou voltar uma cobrança de falta lá da zaga do Corinthians, em que o próprio Romero queria chutar a bola e a bola já ia para fora. Ele virou o jogo, a bola ia para lateral. O Hugo não estava naquela posição. Só que o juiz, graças a Deus, tanto para nós como para o próprio Romero, ele mandou voltar o lance. E aí o Romero deixou para que os volantes do Corinthians cobrassem a falta. Uma falta besta, mas assim, isso foi. E teve outro lance também, que tinha 3 jogadores do Corinthians, até o Alex Santana estava na grande área, e ele queria virar o jogo pro Léo Maná. E aí o Léo Maná não estava no lance também, né? E era uma jogada assim que não precisava fazer, era só ou chutar pro gol, ou jogar pro Yuri, jogar pro Thales, jogar pro Alex Santana, que é o primeiro volante que estava dentro da área, né? Praticamente dentro da área. E ele queria virar o jogo pro Léo Maná, o Léo Maná não estava lá, e aí contra-ataque do Bahia, né? E isso, se eu não me engano, ainda estava 1-0, ou 0-0. Pois bem, o Corinthians vem com essas alterações, vem com o Coronado, vem com o Héctor Hernandes, né? E o Corinthians, o que tinha que fazer, o Corinthians fez, né? Mas
tem uma dificuldade. Quando o time está com um a mais, o Corinthians está com um a mais, ele tem uma determinada dificuldade. Não tem como. Contra o Flamengo foi assim, contra o Barcelona agora há pouco foi assim, jogando dentro de casa. Quando o time adversário fica com um a mais, com um a menos, o Corinthians não consegue. Não consegue. Teve um lance polêmico que eu preciso ver muito, que foi o gol impedido do Romero. Né? O lançamento foi feito, se eu não me engano, pelo Bidon ou pelo Coronado, na linha do meio de campo, ou seja, o Bahia estava todo exposto com um a menos. O Thales Magno, ainda com os pés no campo nosso, no campo do Corinthians, dispara, encara o zagueiro, toca para trás e o Romero bota na forquilha. Isso seria o gol de empate do Corinthians. O Bandeirinha automaticamente no campo dá impedimento. E ficou uns 2 minutos para ver para traçar as linhas e tudo mais. Olha, pelo que eu vi o lance, quem viu o jogo, vê uma câmera lá em cima para ver se tá o tronco do jogador Thales Magno na frente do zagueiro do Bahia. Mas, traçado as linhas, nem mostrou muito assim, né? Foi anulado o gol do Romero. E o Corinthians continuando, o Corinthians indo para cima, o Corinthians não indo para cima, né? Tocando a bola para lá e para cá para achar uma alternativa. Aí o Ramon tira finalmente o Hugo e coloca o Angileri, que dá a dinâmica de jogo, faz a lateral como tem que ser feita, apoia. Primeira jogada ele já estava na linha de fundo, coisa que o Hugo, não sei se ele não consegue ou não sei se ele não pode fazer, porque o jogo todo o Hugo não faz essa linha de fundo. E o Angileri, dos primeiros 5 minutos, ele já está na linha de fundo. E até o autor do gol mesmo, Gilberto, bloqueia o cruzamento dele. Mas assim, e bota a bola para escanteio. Mas é uma opção que tem que ser feita e que o Hugo não consegue, ou não sabe fazer, ou não é permitido fazer. Isso eu queria entender. Eu queria entender isso. Né? E quase nos acréscimos, aos 47, 48, o Corinthians faz o gol de empate num cruzamento do Breno Bidon. E ainda cruza na área, porque o Corinthians não estava cruzando na área. E, graças a Deus, finalmente, Héctor Hernandes, num cruzamento meio baixo, não foi um cruzamento assim alto, né, de cabeça, ele consegue tirar do goleiro, bota no lado direito, a bola ainda bate na trave e entra, o Corinthians empata o jogo. E aí o Bahia todo desesperado, porque o Bahia não estava atacando. E uma coisa, falando em ataque do Bahia nesses momentos do jogo. O João Pedro Tchoca, ele é um jogador jovem, eu comento aí nos grupos que eu tenho, que é um jogador jovem, que tem que ter paciência, mas ele desaprendeu a jogar. Ele desaprendeu a jogar desde aquele jogo contra o Universidade Central, que ele faz o pênalti. Ele desaprendeu a jogar. Desaprendeu a jogar. Ele foi um dos piores jogadores em campo, mesmo entrando no segundo tempo. E na transmissão falando, ele já tem cartão amarelo, porque que ele perdia na corrida do meio de campo pro jogador do Bahia e fazia falta. E praticamente o juiz só passando pano, porque poderia ser 9 contra 9, 10 contra 10, né, juntando com o goleiro de jogadores. Então o João Pedro Tchoca, eu não sei o que está acontecendo com ele. Desde o jogo do Universidade Central, não sei se ele perdeu confiança, entendeu? Que ele não está tendo mais chance. A mesma coisa eu digo pro André Ramalho também. O Kaká não apareceu no jogo, mas assim, também não deu muita influência positiva ou negativa. Mas esses dois zagueiros aí, infelizmente o Corinthians tem que fazer alguma coisa. Ver o que está acontecendo, porque André Ramalho no primeiro tempo e o João Pedro Tchoca no segundo tempo, né, e o André Ramalho juntos, né, os dois juntos, não foram bem, mais uma vez não foram bem. E é isso, o Corinthians empatou o jogo com o gol do Héctor Hernandes, teve o lance do gol impedido, também já falei, do Tchoca, é inacreditável, ele perdeu todos os contra-ataques do Bahia foram em cima dele,
que ele não conseguia, se conseguia era com falta. Mas de todo o resto, o Corinthians empata o jogo. Não é um resultado de todo ruim, né? O Corinthians foi para cima do jeito que precisava ir. Coronado, mais uma vez, não mostra evolução. É outro também, está na mesma lista de Maná, Hugo. Não mostra uma evolução, infelizmente. É um cara que fez até seus gols, né, no Paulista, mas eu não sei o que acontece. Até comentei nos grupos, não é possível que ele não consegue ser o reserva imediato do Garro. Se o Garro não está no jogo, o Ramon ele não coloca o Coronado. E a gente vê quando o Coronado entra, a gente vê o porquê. É um jogador desligado, é um jogador que não fez um cruzamento, que não fez um passe, quando fez errado. A assistência do gol, se eu não me engano, nem foi dele, foi do Breno Bidon, né? Não sei, são coisas que a gente tem que rever a partir dos próximos jogos, dos próximos meses. Lógico que aliviou bastante o jogo de quinta-feira, né? O título, mas a gente vai estourar os titulares, porque não pode contar com os reservas. Fica essa questão aí, né? Já foram jogos do Paulista. Um adendo, Thales Magno jogou muito bem hoje. A falta que originou o cartão vermelho pro Everton Ribeiro foi o Thales Magno. Lances mano a mano, Thales Magno. O lances no primeiro tempo de perigo foi todas do lado do Thales Magno, tocando pro Yuri, o Yuri tentando finalizar. Isso no primeiro tempo. Thales Magno muito bem no jogo, para ser um reserva, no lugar de Yuri, ou se o Romero já tá, ele entra junto. É uma opção muito boa, né? Já desde o Paulista ele já tá mostrando isso. Então, não é só de coisas ruins que eu vi hoje, né? Mas de todo o resto, por ser um empate 1-1, foi de bom tamanho. E teve um último lance do jogo que quase o Breno Bidon vira o jogo. Ele coloca certinho no mesmo ângulo do gol do que o Romero fez, que foi anulado. Mas a bola foi para fora. Foi um pecado aquele gol não ter sido feito. Que poderia ter sido 2-1 e seria uma vitória heróica do Corinthians, porque já era 53, 52, 51 do segundo tempo. Mas é isso, gente. Corinthians empata 1-1. Não foi um dos melhores jogos, tanto com o Bahia como com o Corinthians. Mas o Bahia tem que ficar preocupado, porque eles que jogaram com o time titular, mais ou menos titular, né? Se eu não me engano, o goleiro não é o titular. Não foi o titular que jogou hoje, mas jogou Everton Ribeiro, jogou aquele Ademir, né? Então jogou alguns jogadores que são sim titulares e jogando em casa, e o Bahia não conseguiu vencer o Corinthians. Mas é isso, 1-1, teoricamente para o campeonato é um bom resultado. Próximo jogo, estaremos lá em loco, ao vivo, na Arena Corinthians, se Deus quiser, que vai ser o jogo da Sul-Americana contra o Huracan da Argentina, 7 da noite na quarta-feira. Vou ver se eu consigo fazer um pós-jogo lá na Arena. Vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Deixar de fazer o pós-jogo em casa e fazer lá na Arena. Seria até legal fazer isso, né? Tentar fazer isso. E o jogo no sábado, né? Eu acho que é no sábado, o próximo jogo do Brasileiro, contra o Vasco de Pepe Carilli, né? Na Arena Corinthians. É isso, gente. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. É o time do povo, o canal tá crescendo cada vez mais. E com esse título do Corinthians Paulista aí, disparou, né? De visualização, de inscritos, de curtidas, de comentários, porque o Corinthians é isso, né? Empolga todo mundo e vamos que vamos. Certo, é isso, uma boa noite pra vocês. Vai Corinthians, bom final de domingo. Quarta-feira a gente volta direto lá da Arena Corinthians. Se Deus quiser, a primeira vitória na Copa Sul-Americana contra o Huracan, tá certo? Um beijo a todos, fico com Deus. Até mais, até quarta-feira. Fui!